Underdog Podcast Start Now. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Está no ar então mais um podcast Underdog. E vamos dar continuidade aos trabalhos. Foram muitos e-mails, foi bem difícil selecionar sobre o que eu ia falar hoje. Mas, como se trata de um ouvinte muito especial, o Will, eu vou dar prioridade ao pedido dele de falar um pouquinho hoje sobre teorias conspiratórias. É um assunto que eu gosto bastante. Mas não vamos nos focar em teorias assim específicas, ou enfim, no que se trata cada uma delas, pois isso aí tu encontra na Wikipédia, correto? Vamos nos atender assim no que elas nos ensinam assim numa questão mais profunda, melhor sobre aquilo que a gente não sabe ainda. E como o conhecimento humano, ele de certa forma é incompleto, né? Que, bom, tu tem aí várias teorias que explicam muita coisa. Só para dar um exemplo, a mais engraçada atualmente, que é a da Terra plana, né? E é engraçado que as pessoas que defendem que a Terra é redonda, que, assim, eu acredito que em senso comum a Terra é redonda, as explicações delas são incompletas. Elas precisam, de certa forma, buscar refúgio num apelo visual, e não é simplesmente lógico isso. Aí tu tem várias comprovações aí, né, começa lá com os gregos, de como a Terra é redonda, que ele, basicamente, o que ele faz é calcular a curvatura da Terra pelo ângulo da sombra, né. Mas tu vê que tem pessoas que conseguem explicar isso com outro modelo teórico, e assim vai indo. Aí as pessoas usam a gravidade, aí vem alguém e diz não existe gravidade, se nós usarmos esse modelo que eu inventei aqui, provo que não há gravidade. E assim vai indo, sabe? Enfim, é uma pergunta muito mais aberta quando a gente entra nesse caminho das teorias conspiratórias, porque a gente percebe que a gente não sabe nada exatamente, né? A gente acaba se convencendo de algo porque aquilo é mais, digamos assim, útil, né? Seguir esse padrão de linha de raciocínio. Mas na verdade ele não possui um valor em si, né? Bom, deixando bem claro isso, vamos dar então continuidade. E vamos falar de umas teorias que eu mais gosto, particularmente, que é a do John Titor. Como eu disse, eu não vou ficar entrando muito em detalhes de quem foi John Titor e coisas do tipo, só vou dar uma pincelada rápida por cima para quem nunca nem ouviu falar. Só tu procura na internet. A lenda diz que John Titor, né, foi um usuário de um fórum lá pelos anos 2001, pelo que eu dei uma pesquisada novamente. E basicamente ele chegou nesse fórum que eu achava que era até algum fórum japonês ou algo do tipo, ou 4chan, mas não era. Era um fórum específico sobre viagem no tempo, pelo que eu pesquisei. E ele chegou lá e disse que ele era um viajante do tempo do futuro, do ano 2036. E que ele tinha vindo para anos 2000 e poucos ali, na entradinha do anos 2001, ali, 2002. Porque ele estava basicamente impedindo a Terceira Guerra Mundial e em busca do IBM 5100. Vamos entrar então especificamente no que... Por que ele precisa de um computador tão antigo e enfim. Basicamente, essa história dele ter passado à procura do IBM 5100 é de que a plataforma Unix, né, que é base de código para o Linux, esse tipo de coisa, ela vai ter o seu bug do milênio. Não sei se vocês lembram, se vocês já eram nascidos, que nos anos, na virada do século 20 para o século 21, lá nos anos 2000, falava-se que os computadores da Microsoft eles iriam parar. Eu nunca entendi muito bem isso por quê, mas tem a ver com a engenharia, né, de como é programado, como é feito esses computadores. Questão também de memória, enfim, que as pessoas tinham medo que o computador não conseguiria entender que nos estaria nos indo de 1999 para os anos 2000. Então,
eles tinham medo que pro computador ele interpretasse que seria tipo começar do zero, entendeu? E isso daria vários problemas nas telecomunicações, principalmente, porque a criação do tempo, a criação da hora, ela não tem outra função senão para a gente conseguir se comunicar no mesmo tempo, entendeu? E isso foi traduzido para os computadores também. Assim como se deixa a tua data muito errada do teu computador, eu sei disso muito bem porque eu estou sofrendo esse problema por causa que acabou a bateria do negócio ali da RAM. E a minha hora fica sempre errada. Então muitas vezes eu não consigo entrar em determinados sites porque é como se o meu computador estivesse muito no passado, entendeu? Para os computadores, eles não conseguem pensar basicamente que a hora está errada. E isso foi o que então fez o John Titor voltar no tempo, né, supostamente, e à procura desse IBM 5100, justamente porque, segundo ele, segundo os engenheiros do IBM, ele é um dos poucos computadores que conseguem traduzir em diversas linguagens de computação, né? É como se ele... Porque, se você sabe, o computador ele funciona tudo base de linguagem, tem diversas encriptografias e algumas são deixadas de lado, e inclusive são um grande problema para os especialistas, né? Que eles dizem que a nossa tecnologia está evoluindo tanto, os computadores, que muitas linguagens que eram usadas no passado estão sendo deixadas de lado, e no futuro a gente vai ter muito dados armazenados e a gente não vai conseguir ler eles. É como se fosse interessante, que seria como se fossem os hieróglifos no Egito, entendeu? A gente vai ter que se redescobrir. Mas voltando então, focando mais, saindo dessa parte, voltando à história. Enfim, ele voltaria no passado, né? À procura desse tal IBM 5100 para impedir o bug do milênio e também, de certa forma, tentar impedir a Terceira Guerra Mundial, que ele disse que se daria através de uma guerra, se começaria com uma guerra civil nos Estados Unidos e acabaria dividindo os Estados Unidos em 5 grandes nações, e no final das contas a Rússia ia lançar seus mísseis nucleares nos Estados Unidos, na China, e acabar tudo, basicamente, sabe? E ele fez várias previsões, algumas pessoas dizem que aconteceu, como 11 de setembro, outras não, porque segundo ele a Terceira Guerra Mundial começaria no ano de 2015, e isso não aconteceu, né? Mas por que a gente continua falando dele então, mesmo depois de a previsão principal dele não ter acontecido? É porque isso, de certa forma, pode sugerir que o John Titor conseguiu impedir que iniciasse essa guerra, certo? Para te entender isso, eu tenho que explicar um pouquinho sobre o conceito que ele traz, que é de divergência temporal. Basicamente, segundo ele, o tempo é como se ele fosse uma corda. E se vocês olharem uma corda, ela é feita de outras cordas que são enroladas entre si, certo? Formando um eixo principal. Se tu começa a desenrolar essas cordas, começa a distorcer elas começam a se ramificar em outras pequenas cordas. Mas ainda assim, quando tu tá desenrolando ela, se tu não puxa muito ela pro lado, ela continua no mesmo trajeto que o eixo principal. Pro John Titor, basicamente o tempo seria isso. Tô vendo até que dessa forma ele desmitifica aquele paradoxo do avô. Pra quem não sabe o que é isso, é basicamente, se tu cria uma máquina do tempo e tu volta ao passado, né, antes de tu ter nascido, na época dos teus pais, do teu avô, como o paradoxo sugere, e tu dá um tiro no teu pai ou no teu avô, se isso ia inviabilizar a tua existência, né? Se tu ia deixar de existir. Se tu seguir esse modelo teórico, tu não deixaria de existir, porque é como se as diversas cordas, digamos, cordas de realidade, elas nos levassem a caminhos completamente distintos, ou às vezes também nos levassem ao mesmo caminho. Por exemplo, você tá caminhando na rua, tá? Tu tá indo no mercado, tu deixa cair a tua carteira no chão, tu vai lá e junta a tua carteira,
aconteceria a mesma coisa se tu não deixasse tua carteira cair no chão, tu seguiria indo pro mercado. Agora, se tu deixasse cair tua carteira no chão e viesse um ladrão e pegasse sua carteira e saísse correndo, tu provavelmente ia deixar de ir no mercado e correr atrás do ladrão. Isso significa que o fato, né, do ladrão ter pego a carteira fez com que tu mudasse completamente o teu futuro, né? Digamos que o ladrão, de certa forma, ele é um agente que conseguiu quebrar, digamos assim, ele conseguiu atingir a divergência de espaço-tempo ao ponto de mudar o eixo principal da tua história, que seria ir até o mercado. E basicamente o John Titor, ele fala sobre isso, que pequenos eventos que aconteçam, assim, pequenas singularidades, elas não vão impedir o futuro, né? É como se a linha que tu segue se mantesse juntamente a corda. Agora, se tu conseguir provocar uma grande transformação ao ponto de digamos assim, de mudar de eixo, aí tu vai seguir outro caminho, senão pode ainda acabar continuando indo ao mesmo caminho. Esse é um dos conceitos que ele trouxe também. E ele também tem várias fotos aí na internet do que seria a suposta máquina do tempo dele, né? Mas ele fala que as pessoas pedem pra ele, porque tu não nos ensina então a fazer essa máquina do tempo, né? As pessoas daquele fórum. Ele falava que ele não podia ensinar porque a tecnologia necessária para criar os componentes dela ainda não tinham sido desenvolvidos. Mesmo se ele mandasse isso para nós, a gente não ia conseguir entender, porque os modelos teóricos que sustentam os componentes, né, a criação desses componentes, ainda não chegaram a existir, a gente não ia conseguir compreender. É como se tu pegasse um computador e largasse no meio dos macacos. Eles não iam saber fazer um computador novo só olhando pro computador, entendeu? Bom, outra coisa porque eu gosto muito dessa teoria, é que ele traz à tona, né? Traz a respeito da CERN. Pra quem não sabe, a CERN é um centro de pesquisa europeu, né? E o que eles fazem lá? Bom, se tu é mais velho, tu viu isso, que a mídia adorou, né? Eles estão basicamente fazendo vários experimentos subatômicos, né? Eles pegam e tentam fazer com que os prótons, sei lá, cátions, esse tipo de coisa, nem sei direito, moléculas subatômicas mudem os seus rumos, eles tentam basicamente recriar como seria o universo depois da colisão de matéria e antimatéria. É basicamente isso que eles fazem lá. Eles tentam voltar cada vez mais no tempo, na época dos quarks e tudo mais. Quando eles pegaram e foram fazer com que acho que um próton se chocasse com outro, as pessoas falavam que não se podia fazer isso, não lembro porquê, muito bem, que isso podia gerar um buraco negro, né? Tinha físicos explicam óbvio muito melhor do que eu sobre isso. Mas havia esse risco sim de se criar um buraco negro por milésimos de segundos. E alguns físicos diziam então que mesmo que fosse por milésimos de segundos, você podia acabar engolindo a Terra inteira e assim por diante, né? Porque aquele buraco negro ia começar a se alimentar cada vez mais o seu campo de gravidade, ao ponto que, bom, tudo aqui em volta da gente é feito de matéria, ele teria muita gravidade para transformar e ele ia engolir o planeta inteiro. Pro John Titor, ele falava que a CERN não estava justamente fazendo essas coisas a troco de nada, né? Porque tu sabe, a CERN ela fica embaixo, eu acho, de Genebra, né? Eu sei que é na Suíça. E tipo, é gigante o negócio, é de quilômetros. É um colisor gigante. É um raio assim de dezenas e dezenas de quilômetros. Ele fala que a CERN na verdade está tentando desenvolver a primeira máquina do tempo, né? Por questões óbvias. Aquela famosa frase, né? Quem controla o como é que é? Quem controla o passado... Não. Quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Há uma frase do Orwell também. Eu adoro essa frase. Mas enfim. Ele naquela época ele já falava isso, sabe?
nos anos 2000, que nem eu ia falar, porque o estouro desse experimento da CERN de que ele criaria um buraco negro veio surgir lá, acho que em 2010, se eu não me engano, acho que até 2011. E o cara naquela época já falava sobre isso. Além do mais, a própria questão do IBM 5100 tem essa capacidade de transcriptar, né, diversas linhas de códigos. Parece que foi divulgada anos mais tarde, entendeu? Porque eu acho que foi em 1975 ali que foi criado, e essa informação só ficava entre os engenheiros. É bem interessante, né? Como chegou num fórum popular. E óbvio, como toda teoria da conspiração, ela vai se alimentando cada vez mais de algumas pontas soltas e vai se remodelando com o passar do tempo. De fato, pode significar então que o John Titor conseguiu, como eu posso dizer, ter sucesso na sua missão, ou que ele não conseguiu criar um padrão de divergência temporal tão grande, como ali do exemplo da carteira caindo no chão, que não impediu que o desfecho final acontecesse, que pode ainda vir a acontecer. Também é interessante associar a teoria dele com a teoria do... não sei se vocês lembram isso, isso aí foi bastante comentado na época do FEMA. O que seria isso? Basicamente, os Estados Unidos, o governo americano, ele estaria comprando vários caixões de plástico e estocando eles em números cada vez maiores, em proporções cada vez maiores. Dizem que os caixões têm capacidade de armazenar até 3 pessoas. Aí o governo disse que não era para armazenar pessoas, né? E que só que parece que a empresa que faz a FEMA é específica nesse tipo de coisa, em fazer caixões, sabe? Porque sabe, né? Um corpo ele é um grande problema, né? Sanitário, pela questão óbvia de que ele pode trazer diversas doenças, né? Assim como, por exemplo, há relatos de que, por exemplo, até a época da peste negra não se cremava corpos na cultura cristã, né? Na cultura ocidental. E quando começou a peste negra, né, matou, praticamente dizimou metade da população europeia, os caras não tiveram outra escolha senão cremar. E se diz que nos países em que, nas culturas, melhor dizendo, em que já se cremava os corpos, a peste negra já não era um problema tão grande, entendeu? Porque é pela questão de contaminação. Então é estratégico qualquer país que entre em guerra ou que se prepare para uma futura grande guerra é ter um meio de descartar os corpos de maneira rápida e o mais econômica possível, por questões óbvias. E foi mais ou menos na mesma época do John Titor, sabe? Então as coisas começam a se fechar. Não sei se tem nada, né, a ver ou não, mas é interessante porque, como eu disse, eu não tô aqui a fim de defender uma teoria da conspiração, eu tô a fim de ver a ideia por trás dela, do que ela nos leva a pensar, né? Outra questão que eu também gosto bastante, falando sobre esse modelo essa questão de teoria das conspirações, é o HAARP, né? Não sei nem se assim se fala, HAARP. O que seria isso? Basicamente, se vocês procurarem na internet, né? Aqui está escrito, a tradução da sigla é High Frequency Active Auroral Search Program, né? É um programa então da Força Aérea Americana, né, associada com algumas universidades locais dos Estados Unidos, que eles fazem experimentos no Alasca tentando ionizar a camada da ionosfera, né, tentando aquecer ela através de... Basicamente o que eles fazem é enviar ondas com frequência cada vez mais alta, de forma a fornecer energia para a ionosfera e aquecer ela. E tá aí, o que isso tem a ver demais? Bom, isso já era uma teoria bem antiga, porque ela tem diversos vídeos na internet com filmagens nos Estados Unidos e no Canadá de sons misteriosos acontecendo no meio da floresta e ninguém sabe o motivo, o governo nunca se pronuncia, aquele tipo de coisa. E começaram a associar a essa experiência, mas ninguém dava bola, né? Ficava só no campo da conspiração. Até que, nada mais nada menos que o Vladimir Putin disse que os Estados Unidos estava
criando uma arma... como é que se chama? Seria uma nova era, né? Armas termogeológicas, agora, enfim, não lembro agora exatamente o termo que ele usou, mas basicamente que o mundo estava evoluindo ao ponto de que o ser humano saiu das armas de fogo, passou pelas armas químicas, entrou ali nas armas nucleares, depois chegou nas armas biológicas e agora as armas geofísicas, né? Por exemplo, a gente vai conseguir mudar o clima do planeta. Porque segundo ele, se tu consegue aquecer... Segundo Vladimir não, né? Mas segundo a teoria, se tu consegue aquecer a ionosfera, tu consegue mudar drasticamente as condições de clima onde tu quiser. Tu pode fazer com que o Saara chova, entendeu? E que um país que tu tá em guerra tenha uma seca catastrófica, né? Isso até então não acontecia, assim, o máximo que nas estratégias de guerra de bloquear o inimigo se resumia a interceptação, a divulgação de false flag, né? Falsas informações, e também de fazer cercos, né? Então a gente conseguiria agora mudar o clima, seria bem interessante, né? E a coisa começa a cada vez ganhar mais grandes proporções, né? Se fala que o Iraque, a guerra do Iraque, antes do Saddam Hussein cair, o Iraque passou pela maior seca da sua história, né? Que fez com que a economia colabasse. Então, como toda teoria da conspiração, eles encontram respaldo nesse projeto, e que se fala que os Estados Unidos, de certa forma, pode ter induzido essa seca no Iraque para causar problemas econômicos e desestabilização do poder, né? Para depois invadir. Aquela coisa de enfraquecer o inimigo antes de atacá-lo. É muito mais fácil depois, né, abatê-lo. E não para por aí. Dizem também que o terremoto que deu no Haiti, que está sofrendo até as consequências até hoje, né? Com agora essa migração em massa de imigrantes para o Brasil. Fala-se que lá foi um dos campos de teste dos Estados Unidos com essas armas. Porque ninguém dá bola para que é o Haiti, né? E seria então um grande experimento com pessoas mesmo, que ninguém se importar realmente. Ninguém se importa com o Haiti. E o mais interessante de tudo isso é que o Tesla, né, ele já falava que uma vez ele tinha criado uma arma capaz de fazer isso, de criar os terremotos, e que ele mesmo destruiu o projeto porque ele dizia que as pessoas ainda não estavam prontas para isso, porque era um grande efeito de destruição, um grande potencial destrutivo. E o Tesla, você sabe, depois que ele faleceu, o FBI basicamente pegou todos os documentos dele, pegou pra si, e ninguém viu mais nada, né? Então, fica mais perguntas abertas. E por fim, a teoria que eu mais gosto agora, no momento, né, uma das que eu acho mais interessante de todas, é o projeto Blue Beam. Não sei se vocês já ouviram falar, nem sei se assim se pronuncia, Beam, enfim. Mas o que é esse projeto? Ele seria tipo a meta-análise das próprias teorias conspiratórias, né? Como assim? O projeto Blue Beam, ele engloba todas as outras teorias, porque ele consegue um pouquinho mais além nessas questões de controle global, né? Porque toda teoria conspiratória, ela basicamente tem a ver com o controle do governo sobre as pessoas, né? E por ferramentas assim obscuras para nós meros mortais. O projeto Blue Beam trabalha basicamente com a questão de que as telecomunicações, os satélites estacionários, esse tipo de coisa, né, estariam trabalhando, inclusive o HAARP, estariam trabalhando em conjunto para sustentar a volta de Deus, né? Como assim? Que a gente seria capaz de começar a criar hologramas ao ponto de simular a volta, por exemplo, pega um Deus aí, Jesus Cristo, né, que é mais popular. Vai fazer com que simule a volta de Jesus Cristo com alterações do clima através do HAARP,
com formação de hologramas através dos satélites estacionários, né, já estacionários, e fazer com que as pessoas acreditem que realmente Deus está chegando, né? E obviamente para servir aos interesses de algum grupo. Aí, se tu quiser procurar, tem uma coisa bem interessante na internet. É a questão das cidades flutuantes na China, que é o que basicamente é a sombra de uma cidade, umas nuvens na China, que até então que eu saiba não é montagem. E basicamente se diz então que esse seria o projeto Bluebeam entrando em ação e começando a criar os primeiros testes de holograma para ver se as pessoas se convencem disso. E aí, como eu já disse, toda a teoria conspiratória vai se abrindo cada vez mais e mais. E eu esqueci que eu ia falar também sobre esse projeto. Vamos ver se eu lembro. O que era? Agora me deu um branco, vamos seguir em frente. Depois se eu lembrar eu falo. E saindo um pouquinho dessa questão, né, das teorias conspiratórias puras, eu gosto também muito da ufologia. Pra quem me conhece, cara, é incrível. A única coisa que eu realmente me preocupo é com ETs, cara. Eu vou ser bem sincero, porque eu acho que uma pessoa que acredita que ainda tá sozinha no universo, ela não conseguiu entender as dimensões do que é o universo, entende? Pra mim já é um fato que a gente já entrou em... Eu sei que agora eu vou entrar, vou botar meu chapéu de alumínio aqui e vai começar. Se preparem, coloquem seu chapéu de alumínio que lá vem. Pra mim, basicamente, a gente já entrou em contatos com civilizações extraterrestres. Pela questão do grande salto tecnológico que a gente teve, né, nos últimos 60 anos. O que pra mim é estranho ainda, que não tem explicação, que eu não encontro respaldo nessas teorias, é porque a gente, de certa forma, é impedido de ter acesso a essa informação, né? Por que o governo ele esconde tanto da gente? Porque, bom, faça um experimento. Pega as pessoas ao teu redor e começa a tocar nesse assunto de avistamento de UFOs, esse tipo de coisa. Vai chegar alguém que vai dizer que viu alguma coisa. Aí se tu acreditar ou não, é outra história, mas enfim, eu quero dizer que avistamento desse tipo de coisa estranha é feito por muita gente. Aí tem gente que fala que pode ser os satélites meteorológicos, tem gente que fala pode ser balão meteorológico, tem gente que fala que não, que isso é absurdo, né? Mas vai ter alguém, entendeu? E por que não se tem uma explicação convincente desse tipo de coisa? Se nós pegarmos o exemplo mais famoso disso é o caso que aconteceu lá em Roswell, né? Nos Estados Unidos, nos anos 60, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho, só um pouquinho. Que basicamente é o que? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo diz que foi o que criou a Área 51, tarará, em 47. 8 de julho de 47. Basicamente é o que? Caiu uma nave lá perto do Novo México, se eu não me engano. No estado do Novo México, na cidade de Roswell. E disse que teve 3 corpos ejetados dessa nave. Tá, e aí? Aí na época deu tanto bafafá, porque isso aí foi divulgado na mídia local. Aí o governo teve que ir lá intervir, o governo americano. E dizem que então que o governo disse que foi um balão meteorológico, teve que mostrar um cara explicando que era um balão segurando um balão meteorológico, as pessoas entraram em parafuso. E outras pessoas dizem que não, que os Estados Unidos pegou esses 3 corpos, pegou a espaçonave e depois criou o campo de pesquisa que já existia na época, que era a Área 51, e transformou nisso para virar como é que eu posso dizer? A instalação secreta menos secreta de todo mundo. Tem gente que fala, inclusive, que a Área 51 na verdade era para ser um circo dos horrores para chamar a atenção das pessoas para lá, quando na verdade não está acontecendo lá.
E tá, mas o que é de interessante nessa teoria? Porque eu tô falando teoria e não tô explicando por que é interessante ela. Não é nem tanto pela essa questão de que se realmente aconteceu isso. É pela questão que nós temos um grande problema do século XX, nos anos 60 anos, que foi o salto tecnológico que a gente teve, intenso, que foi feito não é mais feito por pessoas, porque até então todo grande descobrimento pega a Idade Média ali, Idade Moderna, até o século XIX, tu atribuía a uma pessoa, a um intelecto. Ao Einstein, por exemplo, que foi o último grande intelecto. Mas, a partir daquela época, dos anos 60 ali pra frente, são organizações que criam as coisas, não são mais pessoas, não é tangível a gente entender a linha de raciocínio. E, bom, isso se torna cada vez maior e maior e maior, né? Hoje é aquele exemplo prático, por exemplo, o meu primeiro computador tinha um HD de 20 GB, esse notebook aqui, fuleira que eu tenho, tem acho que 320 GB. E assim vai indo, hoje tem HD de 1 TB, enfim. Pensa bem, a gente passou dos anos lá, dos anos 50 do fogão para poucas décadas depois pro micro-ondas. Então as pessoas dizem que o governo americano de certa forma pegou essa tecnologia para si. E é interessante dizer que recentemente a Wikileaks vazou um documento, tá? De que um dos astronautas da missão Apollo está se comunicando com alguém de algum cargo administrativo do governo americano, dizendo que o Obama tinha de uma vez que contar a verdade acerca do contato dos seres humanos com as espécies alienígenas, né? As pessoas dizem que esse cara ele ficou meio louco quando terminou a missão Apollo, mas, bom, vocês sabem que para ser um astronauta não é qualquer um, sabe? E o próprio Vladimir Putin, voltando aí mais uma vez, também já falou que se os Estados Unidos não contar o que está acontecendo, a Rússia vai contar. E o prazo, eu acho que era até 2018, se eu não me engano. E saindo um pouco desse contexto global, indo para um contexto mais específico, o próprio Brasil já teve um caso assim, o caso Roswell brasileiro, que foi a Operação Prato, a Operação Prado. Não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente foi o que? Na mesma época, assim, nos anos 60 aí, né, nessa janela de tempo, começaram a ter avistamentos na região de Colares, no norte lá do Pará, se eu não me engano. E não só avistamento de luzes, como a gente já sempre sabe, mas luzes estranhas percorrendo o céu à noite, numa época que satélite não era novidade, né? Ainda era novidade, melhor dizendo. E que essas luzes entravam nas casas das pessoas à noite e queimavam elas. No início o governo achou que isso era alguma epidemia de malária, alguma coisa do tipo, uma doença tropical. Depois começou a repercutir cada vez mais e enviou uma expedição militar para lá. Nessa expedição militar teve um cara aí, um general, sei lá, um cargo importante, que o cara começou a documentar tudo que ele via, tirou foto de tudo que ele via. E anos mais tarde, acho que isso aconteceu durante 2 anos, se eu não me engano, e parou do nada. Aí, esse cara continuou por si só a pesquisar. Apareceu no Fantástico, apareceu também agora no... Não sei se vocês lembram do Linha Direta Mistério, ele conta toda essa história bem legal. E outras histórias também, como Os Homens na Máscara de Chumbo, que eu super recomendo quem quiser ficar assim 2 horas tentando imaginar aquilo um estranho. Posso falar em outro podcast. Mas enfim, a própria aeronáutica falou que tem posse desses documentos, que eles são secretos. E que teve na época também, na época que lançaram essa reportagem no Fantástico, estava acontecendo, se eu não me engano, os avistamentos de luzes misteriosas no aeroporto de Congonhas, né? E a própria... eles fizeram várias gravações, essas gravações vazaram. Desculpa por isso, as gravações
de pilotos, né, que avistavam esse tipo de coisa, falando que tentavam perseguir um desses objetos, né, voadores não identificados, né? E eles nunca conseguiram acompanhar, e disse que o objeto se movia em torno da nave e tudo mais, e esse áudio vazou. A aeronáutica reconheceu que isso aconteceu e a explicação foi: não sabemos explicar. Inclusive o Brasil, de certa forma, é muito menos autoritário que os Estados Unidos nesse tipo de coisa, assim, pelo que eu observo do exército brasileiro. É que eles falam mesmo que eles não sabem, e eles de certa forma reconhecem então que existem os OVNIs, né? Se eles estão falando a verdade ou não, não sabemos. Se eles realmente não sabem. E procurem aí no Google, né? O Brasil tem outro grande caso famoso, que é do ET de Varginha, que é o bichinho estranho lá, né? Vocês sabem, vem na cabeça de vocês que tem os 3 chifrinhos, é vermelhinho, todo mundo dizia que era o diabinho, e que fazia som de zumbido de abelha, né? Diz inclusive que foi feita uma autópsia desse bicho na USP, né? E o corpo ainda tá com as Forças Armadas Brasileiras. Ninguém sabe, teoria da conspiração, tarará. Mas onde a gente quer chegar com isso? É o seguinte, tem muitas perguntas ainda em aberto e que ninguém quer explicar. Se tu vai acreditar ou não, isso fica a teu encargo, né? Eu sou bastante cético nessas coisas, mas eu acredito em muita coisa, porque eu tenho experiências pessoais envolvendo esse tipo de coisa de avistamento e tal na minha família, porque isso é uma coisa bem comum. Se começar a procurar, tu vai achar, e tu vai começar a abrir outros leques e vão começar a aumentar cada vez mais. Tem um anime até que fala desse caso Roswell, né? Que é Serial Experiment Line. Que ele conta basicamente isso, né? A ideia é bem legal, que é quando a tecnologia começa a crescer tanto que começa a alterar a nossa percepção de realidade. E no final das contas, às vezes o anime assim, tem um grande plot twist, que ele volta e fala sobre o caso Roswell, que tudo começou lá, com essa questão das naves e tudo mais. Eu sinceramente não sei, e acho interessante, principalmente a pressão da Rússia com os Estados Unidos em relação a esses tratados, né, a esse tipo de coisa. Tem vários vídeos na internet de chanceler, de um ex-ministro do Canadá, falando que o governo tem que parar de ficar escondendo esse tipo de coisa. O próprio astronauta da Apollo, da missão Apollo, falou acho que era da Apollo 11 até, falou no e-mail que para a conservação então das questões demográficas, das questões democráticas, correto é o governo contar à população o que está acontecendo, independente de ser bom ou ruim, porque essa questão mais autoritária de esconder as coisas da gente é um tipo de relação política mais antiga, né? Que não deve continuar hoje. Mas é óbvio, isso tem a ver também com várias questões de interesse, tem a ver com se as coisas são tão ruins assim, será que é bom para as pessoas saberem a verdade, qual é o impacto disso, né? E para terminar, tem uma coisa bem interessante para falar, rapidinho, que é sobre os protocolos que a NASA segue em toda a missão espacial, né? Não sei se vocês sabem disso, mas foi criado pela ONU. Eu não lembro agora exatamente. Posso procurar depois se alguém se interessar. Eu comento posto nos comentários. Que existe uma espécie de mecanismo criado, uma estrutura, um aparato jurídico de como um governo deve se pronunciar diante a divulgação, por exemplo, de OVNI, esse tipo de coisa. Por exemplo, são 5 graus, se eu não me engano, em que o primeiro é avistamento, tipo é grau 1, tipo o governo não precisa controlar a mídia nem nada, e grau 2 tem que começar a medir, por exemplo, daí tem avistamento direto com documentação da mídia, grau 3, aí se eu não me engano, vai indo sucessivamente até esse contato de primeiro grau,
e desencadeando e realmente vindo à tona que existe os ETs e tudo mais, que o planeta, né, sofreu uma invasão alienígena, enfim. E é interessante isso, que quer dizer, de certa forma, mesmo que não se acredite, assim, em termos convencionais, né, digamos, no senso comum de que haja ETs e tal, nós já temos uma legislação que basicamente, ou melhor, recomendações que caso isso aconteça nós já estamos prontos, entendeu? Porque parece que daí a ONU passaria a ser a estrutura jurídica que representaria, como é que eu posso dizer, que daria orientações aos países e assim por diante. E voltando à questão da NASA, é interessante que mesmo que na realidade a gente não encontrou vida fora do planeta, a gente faz tudo em modelos teóricos como se realmente tivéssemos encontrado. Porque os astronautas, quando voltaram da Lua, eles ficaram um bom tempo isolados, não só pela questão da gravidade, mas também pela questão de risco biológico. Ou seja, a gente não encontrou a evidência, mas já nos precavemos caso encontramos, porque para a ciência é basicamente questão de tempo encontrarmos vida fora da Terra. É só questão de onde olhar. E o mais interessante disso é que, segundo o darwinismo, né? Segundo o que a gente tem também, de que quando a gente insere uma espécie exógena no ambiente, né? No ambiente novo, essa espécie não tem um predador natural e por conta disso, se ela consegue então se sustentar, né? Sobreviver se alimentando de algum tipo de coisa, basicamente tu provoca um grande desastre ambiental. E nessa questão interplanetária, digamos assim, seria um grande problema, né? De certa forma, trouxemos uma bactéria espacial aí para a Terra, e esse ser pode vir a desencadear patogenia, né? Pode vir a desencadear uma doença nos seres humanos, ou enfim, qualquer animal vivo da Terra, e de certa forma vai desencadear um grande desastre ambiental, porque a gente não vai ter meio de controlar ele. E sabendo disso, é por isso que a NASA, tudo que tipo de coisa que tem contato, as sondas, né, são descartadas, são enviadas em direção ao Sol, para que não se forme tanto lixo espacial, para que se evite de contaminar. E sabe que uma das maiores contaminações da história da NASA foi quando um astronauta deixou uma garrafa d'água ir para o espaço, né? Porque onde vai chegar essa garrafa d'água, o que pode acontecer, a gente não sabe. Nosso conhecimento é muito limitado, então a gente de certa forma tenta se precaver de tudo, né? Os próprios astronautas, eles são submetidos, quando sempre voltam de uma missão espacial, a ficar um tempo isolados para justamente não ter nenhum risco de contaminação conosco. Quando teve a missão na Lua, por muito tempo falava que não se deveria ter trazido as rochas lunares e tipo de coisa, por conta disso, o medo da contaminação. Ou seja, eu acho que o belo para concluir, né, o belo das teorias conspiratórias é justamente isso. A gente perceber, a gente se dá conta da nossa ignorância, que existe muito mais respostas abertas, existe muita coisa estranha acontecendo, e a quem isso serve? Ou a gente vai conseguir completar essas lacunas um dia? É mais ou menos isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quiser sugerir algum tema para o podcast, manda um e-mail, comenta, eu não mordo, até porque isso aqui é muito famoso, né? Então tá, muito obrigado por ter ouvido e tchau. E lembre-se, o governo tem escondido coisas de nós. Até quando você vai ficar de olhos fechados? Tchau. 257 257 1